Opa, opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? Vocês não foram embora, não? Não, tá todo mundo conectado aqui. Meu boa noite a todos novamente. Sejam bem-vindos. A vocês que estão se conectando agora, estão plugando agora, professor, o computador na tomada. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 7. Segunda de hoje, na realidade, a gente está dando continuidade. Quem foi que finalizou para mim? Deixa eu ver aqui. Gabriel colocou ali para mim 36% ao ano. Atividade que a gente tinha deixado na aula passada. Deixei só no ponto, gente. Já estava mastigado. Só para vocês engolirem ali. Engolir não? Que história é essa, rapaz? Estava fácil, aquela lá. Só que aí, professor, cheguei lá no resultado. E ao mês, Gabriel, como é que fica? Ele queria a taxa anual e ele queria a taxa mensal. Como o meu tempo já estava em ano, professor, a minha taxa sai ao ano. E como é que eu faço para transformar uma taxa que está em tantos por cento ao ano para o mês? Pensa aí comigo. É só lembrar aí, mês, ano. Um mês tem quantos dias? Um mês tem quantos anos? Professor, um mês tem quantos anos? Não, um ano tem quantos meses? Desculpa. Professor, estou um pouco perdido, me conectei agora. Vem cá, deixa eu te mostrar o que é que a gente está conversando aqui. Iniciando nossa segunda aula de hoje, na telinha aí, ó. Sistema de capitalização simples, vai anotando aí no teu caderninho, bonitinho. A gente resumiu de uma forma muito simples, igual como é o nome do conteúdo. Com uma única fórmula, nós resolvemos qualquer questão de juros simples. Óbvio, que eu tenho que saber as operações básicas, né? Se eu não souber somar, subtrair, multiplicar, dividir, se eu não souber resolver equações, eu vou sentir um pouco de dificuldade na resolução dos problemas. Ah, professor, eu sou um destes aí. Você está perguntando, aí tem que perguntar. Eu explico, gente, como é que faz as contas, eu recordo a equação, agora tem que perguntar, porque eu não vou adivinhar qual que é a sua dúvida, você que está acompanhando aí. Ah, professor, eu fico com vergonha. Vamos parar com isso, né? Estamos terminando o ensino médio? Está com vergonha de quê? Já já você está fazendo vestibular? Que tal você chegar no vestibular sem dúvidas? É bom, não é não? Vamos lá então, professor. Eu parei nessa questão aqui. Ficou faltando vocês finalizarem para mim. O que foi que a gente fez? Durante a leitura, à medida que vocês vão fazendo a leitura, vocês já vão anotando os dados. Então, eu li lá, ó, depois de 3 anos, fui lá, tempo 3 anos. Um capital, botei lá, C igual a 2.000, rendeu R$ 2.160 de juros. Professor, eu botei que o J era 2.160. Aí a pergunta foi clara, direta. Qual a taxa? Ele quer o I, professor. Só que ele perguntou em duas unidades diferentes. Ele quer a taxa de juros anual e ele quer a taxa de juros mensal. Ou seja, ele está perguntando quantos por cento ao ano foi cobrado, quantos por cento ao mês, professor. Na realidade, cobrado não, rendeu esta aplicação. Prof, está lá montado. Aí, eu estou falando que eu ia insistir. Valeu, Sussuapara. Estou dizendo que a galera começou a participar. 36% ao ano, 3% ao mês. Show de bola. Parabéns, Sussuapara. Pode colocar o nome também. Se tivesse sido só um aluno, foi o Mário, foi a Joana, foi a Ana, foi o Paulo, pode colocar também. Se tivesse sido só um aluno, se tivesse sido a sala toda, aí um show de bola. Prof, como é que seria a resolução aqui? Falei que a galerinha, eu insisti, o pessoal ia perguntar. Se tiver dúvida, também na parte operacional, você que está dentro da sala, levanta a mão aí. Professor, pergunta de onde foi que veio aquele negócio lá, que eu explico, tá bom? Prof, eu começaria aqui, cortando os zeros, ó, para diminuir a minha conta. E, professor, vou multiplicar quem sobrou, né? Depois que eu simplifiquei o 100 lá, para multiplicar o 20, o I e o 3. Se eu fizer 20 vezes I vezes 3, professor, vai dar 60 vezes I, que é igual, professor, volta lá, igual ao 2.160. Resolvendo, é uma equação do primeiro grau na variável I. Esse 60 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. 2.160 por 60. O meu I, professor, corta aqui. Professor, 216 dividido por 6 vai dar 36% ao ano. Professor, agora é só entender o que é que a gente está falando. Certinho, Gabriel, certinho, Sussuapara, parabéns aos dois aí. Olha só, ele está dizendo aqui para mim, professor, literalmente na minha leitura, que está sendo aplicado
um determinado valor a uma taxa de 36% ao ano. Ele está dizendo que esses 36%, professor, são o acúmulo, professor, de porcentagens durante um ano inteiro. Aí eu vou e pergunto, professor, um ano tem exatamente 12 meses, professor. Se é 36% ao ano, ao mês, professor, corresponde a quanto? Professor, vamos lá. Se um ano tem 12 meses, em cada mês, professor, vai ser cobrado exatamente 3% ao mês. Professor, não entendi não, meus amores. Se é 36% ao ano, ele está dizendo para você que é 36% em um ano. Ou seja, ele está dizendo para você que é 36% em 12 meses. Então, se é 36% em 12 meses, quantos por cento você acha que é em um mês, professor, ao mês? É só você pegar o 36 dividido pelos 12 meses. 36 dividido por 12, professor, vai dar esse 3% ao mês. Fechou? Deu certinho? Pois vamos lá. Já que agora eu já estou com duas pessoas, já na participação, estou com o Paulo, estou com o Gabriel, vamos falar de cartão de crédito. Essa questão eu já usei, Gabriel disse que o cartão não é dele. Eu acho que esse cartão é teu, Gabriel. Tu é Gabriel André, tô vendo ali, não é só Gabriel, tô achando que é tu que tá devendo esse cartão aqui. Vamos ver aqui, ó. André devia em seu cartão de crédito R$1.000. Professor, ali é o valor inicial, né? É o capital inicial, professor. Ó, vou trocar aqui essa cor da caneta. Você já pagou, o Gabriel disse que já pagou. De novo, será que é você mesmo? O Gabriel nem lembra da dívida mais, ó. Professor, isso aqui é o meu capital, professor, é o débito original, o valor original, é de R$1.000. Como não conseguiu pagar, em 2 meses, essa dívida aumentou para 1.440. Professor, aquele R$1.000 é o capital, que é o valor inicial. E aquele 1.440 é o quê, professor? O que é aquele 1.440? Alguém sabe me dizer? Ele disse que a dívida lá era R$1.000, atrasou 2 meses o cartão de crédito e agora já estamos devendo R$1.440. O que é aquele R$1.440? Professor, é o valor da dívida acrescida de juros, ou seja, esse 1.440 aqui, professor, é o nosso montante, professor. O R$1.000 é o capital. O R$1.000 é o capital. E aquele 1.440 é o meu montante, professor. Ou seja, o valor atualizado da dívida. Pelo que nós aprendemos, o que é montante? Montante é a soma do capital acrescido de juros, ou seja, capital mais juros. Então, só olhando para o valor da dívida, para o capital, e olhando para o montante, nós conseguimos concluir visualmente qual que é os juros. O que é que você acha? Nós conseguimos concluir visualmente qual que é os juros. Dá, professor? Era 1.000. Foi para 1.440? Aumentou. Aumentou quanto? Prof, no olho, nós tivemos um aumento de R$440, não é verdade? É verdade, professor. Então, deixa eu anotar aqui. Já eu vou para a pergunta. Dados. O capital, professor, era R$1.000. Ele disse que este R$1.000 atrasou, professor, 2 meses, professor. Por conta desse atraso de 2 meses, professor, a dívida foi para 1.440. O montante é 1.440. Se nós olharmos para o valor do capital, se nós olharmos para o valor do montante, a gente já consegue concluir que estão sendo cobrados, professor, por esses 2 meses de atraso, R$440. Prof, o que ele quer?
Pergunta logo em seguida, nesse caso, qual foi a taxa de juros simples cobrada? Professor, ele quer que o senhor descubra a taxa de juros. Foi de quantos por cento ao mês, professor? E aí? Professor, eu já tenho todos os dados. O meu trabalho é substituir na fórmula. Aqui, professor, ele disse para mim que o André, professor, tinha um cartão de crédito e contraiu uma dívida de R$ 1.000. Após 2 meses, professor, a sua dívida passou para R$ 1.440, o que fez nós concluirmos que está sendo cobrado R$ 440 de juros por esses 2 meses. A pergunta foi, qual é a taxa de juros que está sendo cobrada? Professor, eu aprendi que juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo, dividido tudo por 100, professor. Então, meu trabalho, novamente, é de substituição. E eu acho que vocês perceberam aí, professor, que eu tive que raciocinar um pouquinho para a obtenção daquele 440, não é verdade? Professor, vai ficar. Tem o J? Tem, professor. Nós descobrimos que era 440. Então, vai ficar 440 é igual o capital, que é 1.000, vezes a taxa, vou repetir a letrinha aí, que é o que ele quer descobrir, vezes o tempo, que é 2 meses, dividido tudo por 100. Posso cortar, professor? Professor, vai ser a mesma conta da anterior. Aqui só ficou um pouquinho mais difícil mesmo, porque ele não me deu claramente os juros. Na anterior, ele tinha me dito quanto que era o valor dos juros. Aqui ele deixou que nós concluíssemos qual que era esse valor. Mas vocês entenderam por que que os juros é 440? A dívida era 1.000, ela foi para 1.440. Aumentou quanto? Professor, a dívida aumentou R$ 440. Se a dívida aumentou R$ 440, é os juros que está sendo cobrado por esses 2 meses de atraso. Então, no lugar do J, coloquei o 440. No lugar do C, coloquei o 1.000. No lugar do I, eu repeti. No lugar do T, eu coloquei o 2 e façamos a conta. Cortei os zeros. Sobrou quem para multiplicar aqui, professor? Sobrou 10. Sobrou o I. Sobrou o 2. 10 vezes I vezes 2, professor, dá 20 vezes I, que é igual ao 440. Esse 20 vai passar para o outro lado dividindo, porque ele está multiplicando. Vai ser 440 dividido por 20, não é isso? Corta o zero do 440 com o zero do 20. Sobrou para dividir 44 por 2, que vai dar exatamente 22% de juros ao mês. Prof de Deus, muito alto a taxa de juros, professor. Cartão de crédito é bem assim. Ah, professor, eu tenho um cartão de crédito aqui, não cobra isso tudo não, pior que cobra. É porque sabe o que é que eles fazem? O nosso sistema financeiro diz para a gente que juro composto ele é ilegal, não pode ser cobrado juro composto. Eu digo, oxe, como que não pode ser cobrado juro composto no cartão de crédito? Aí eles quebram em várias taxas. Ele diz que tu tem tantos por cento por atraso no rotativo, tantos por cento por atraso no parcelado, tantos por cento por atraso não sei de que das quantas lá, que quando tu junta todas essas porcentagens calculadas a juros simples, acaba dando o mesmo valor do juro composto. Tem jeito não, professor. 22% ao mês, professor. Alternativa correta, letra D de dado. Foi o que foi cobrado de juros ao mês por esse atraso dos R$ 1.000, professor. Deu certo? Acertou, Gabriel? Tá lá. Ah, vi agora. Letra D, 22%. Parabéns, meu querido. Vamos para mais. Se não tiver entendido, se tiver ficado com dúvida, vai lá no chat e pergunta. Olha a outra aí. Júlio atrasou em 15 dias o pagamento de uma prestação de R$ 180. Não havia multa, mas ele chegou a pagar ainda R$ 10,80 de juros. Qual é a taxa de juros cobrada ao dia? A mesma pergunta da anterior. Ele quer o I, professor. Então, para a gente deixar, professor, bem organizado, para que a gente não se confunda, vamos lá fazer
o passo a passo. O que é que eu faço de cara? Eu anoto os meus dados, professor. Julho atrasou em 15 dias. A primeira informação que ele me deu foi o tempo, professor. 15 dias. O pagamento de uma prestação de R$ 180. Professor, ali é o capital inicial, é o valor original? Valor original, professor, é o capital, que é R$ 180. Gabriel, ah tá, é porque você colocou 1.080, é porque faltou a vírgula, que eu já ia te perguntar. Gabriel, de onde foi que veio esse R$ 1.080? É porque faltou a vírgula lá. Mas eu acho que você está fazendo direitinho, só foi a vírgula que faltou digitar. Termina aí, para a gente ver quanto é que vai dar. Eu estou continuando a leitura aqui. Os meninos, Sussuapara, Paulistana, Santo Antônio de Lisboa, São João da Varjota, podem estar participando. Prof, vamos ver aqui, ó. Não havia multa, mas ele pagou R$ 10,80 de juros. Prof, ele me deu o J, que foi R$10,80, e ele quer saber o I, professor. Como o nosso tempo está na unidade dias, e eu vou fazer a conta, a minha taxa ela vai sair ao dia. Professor, só substituir? Só substituir. Juros é igual a CIT sobre 100. Ele me deu J, deu, professor, 10,80 é igual, deixa eu ajeitar esse igualzinho, ficou torto. É igual, capital, professor, tá lá, 180, coloco lá. 180 vezes, me deu I, é o que ele quer, repete a letra I, vezes, me deu tempo, professor, tempo, 15 dias, coloco 15, sobre 100. E agora, professor, tem como cancelar os zeros ali? Tem, gente. Eu tenho como cortar pelo menos um zero do 100 com o zero do 180, para diminuir um pouquinho a minha conta. Poder aqui, vamos lá, então. Esse zero, eu corto com esse zero. Professor, agora a gente vai ter que fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada, não é? Porque não deu de cortar todos os zeros. Vai ficar o 10,80 multiplicado com esse 10. E aqui, professor, o 18 que sobrou, vezes o I, vezes o 15, com quem fica aqui embaixo. Como não tem ninguém, né? Eu já sei que quem fica aqui embaixo é 1, né, professor? Então, vamos lá. Como é que vai ficar a conta? Vai ficar 18 vezes I vezes 15 é igual ao 10 vezes o 10,80, que vai dar 108. 10,80 vezes 10 vai dar R$108. Não é isso? Professor, quanto é que dá 18 vezes 15? Eu vou só repetir, para a gente não perder o raciocínio. Vai ficar, professor, na multiplicação cruzada, vai ficar 18 vezes I vezes 15 é igual ao 10,80 vezes 10. Quanto é que dá a conta aqui? Quanto é que dá a conta aqui? 18 vezes 15, deixa eu fazer aqui. 5 vezes 8, 40. Sobe 4. 5 vezes 1 dá 5, com 4 que subiu 9. 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 1 dá 1, 0. 9, 8, 17, sobe 1. Prof, deu 270 aqui, deu 270 vezes I é igual a 108. Deu tudo isso, Gabriel. Acho que vai dar menos, cara. Acho que vai dar menos. Eu acho que você fez com 1.080, era 10,80, Gabriel. Era 10,80, cara. Vi aí direitinho. Porque quando eu fiz lá 18 vezes 15, professor, deu 270. Esse 270, ele vai passar dividindo. Vai ficar 108 dividido por 270. Vai dar 0, alguma coisa. Até porque o 108 é menor do que o 270. Concorda comigo? Opa, Sussuapara colocou para a gente lá. 0,4%, só finalizar a conta aqui agora. Vamos ver se o Sussuapara acertou. 108
dividido, professor, por 270, não dá para dividir, né? Coloco zero, puxa a vírgula. Professor, 270 vezes 1 dá 270, 270 vezes 2 dá 540, 270, professor, vezes 4, professor, 540, é isso aí mesmo, professor parabéns. Prof, 0,4. A nossa taxa de juros aqui foi de 0,4% ao dia. Então, novamente, qual que seria o cuidado que a gente tem que ter? Prof, com as operações. As operações que nós iremos estar utilizando na aplicação desta fórmula são as operações básicas matemáticas, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, para essa prestação de R$ 180, professor, foi cobrado juros de 0,4% ao dia, professor. Prof, diga uma coisa, tem outro jeito de fazer questões de juros simples sem a fórmula? Tem, mas nesse primeiro momento eu quero padronizar. Eu quero que vocês entendam que qualquer situação, problema que envolva o sistema de capitalização simples, dá para a gente resolver aplicando, professor, a fórmula. E o único cuidado que a gente tem que ter é, sempre, antes de começar a conta, verificar se taxa e tempo se encontram na mesma unidade. Segundo, sempre considerar mês comercial, ano comercial. Vamos para mais uma? Opa, agora, pedi R$ 3.600 emprestado, professor, a um banco. Vamos lá, então. Esse é o valor original, professor? É. Já vou começar aqui, ó, na medida que se lê, vamos anotando logo os dados. 3.600 de empréstimo a um banco. Vou pagar daqui a 6 meses, já tenho o tempo, vou lá e anoto, o tempo é 6 meses. Com taxa de juros, me deu a taxa, professor, de 2% ao mês. Olha a unidade, me deu I, dessa vez, 2% A.M. Esse conteúdo é bacana, porque dá para fazer tranquilo, colocando aquele 100 embaixo, quase sempre dá para simplificar. E ele quer saber quanto que eu vou pagar de juros simples, ele quer saber os juros, e qual que é o valor total que eu vou pagar ao final do empréstimo, ou seja, quanto que eu vou ter que devolver para o banco. Professor, a segunda pergunta, ele está querendo saber o montante. O que é montante, professor? Montante é eu pagar o empréstimo acrescido de juros, ou seja, o montante é sempre a soma do capital mais os juros. O que é que eu vou olhar de início aqui? As unidades, professor. Eu vou, antes de usar a fórmula, olhar para a unidade do tempo, olhar para a unidade da taxa. É a primeira coisa que você tem que fazer. Se você esquecer de verificar e se taxa e tempo não estiverem na mesma unidade, você, ao realizar o cálculo, você não vai encontrar o resultado correto. Fórmula, professor, juros é igual capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. O famoso CIT sobre 100. Juros é igual capital 3.600 vezes o I que ele me deu, que é 2, vezes o tempo, que é 6, dividido por 100. Gente, quando ele pede só os juros, fica bem fácil, gente. E a maior parte das perguntas é só o juro mesmo. Por quê, professor? Não vai nem precisar a gente fazer aquela multiplicação cruzada, que é o cruz-credo. E na grande maioria das vezes, aquele 100 como divisor dá para simplificar ou o capital, ou a taxa, ou o tempo. Aqui, professor, dá para simplificar o capital, tem zero, ó. Esses dois zeros vão embora com esses dois zeros. Sobra só o que para a gente multiplicar? O 36, o 2, o 6. Prof, 36 vezes 2 dá 72. 72 vezes 6, tem que fazer, não sei de cabeça não. 72, 6 vezes 2 dá 12, sobe 1. 6 vezes 6, 36, 6 vezes 7, 42, com 1, 43. Professor, R$ 432. Aê, gostei.
Valeu, Sussuapara, Gabriel. Show, Gabriel. Tá faltando os outros polos. Já consegui aqui fazer que um dos polos participasse. Tá faltando Paulistana, Santo Antônio de Lisboa, São João da Vajota. Cadê a participação de vocês? Estão caladinhos por quê? Ah, professor, é porque eu não sei. Pois então tem que perguntar. Se não está conseguindo colocar a resposta, tem que colocar a pergunta. Professor, não entendi isso, não entendi aquilo. Valeu? Prof, acabou? Quase. Essa foi a primeira pergunta. E queria saber quanto que eu vou pagar de juros simples. E a segunda pergunta, certinho lá, professor, ele quer saber também o valor do montante. Montante é sempre a soma do capital mais juros. Montante vai ser o capital 3.600. Acrescidos do J do 432, nós acabamos de encontrar. Nosso montante vai ficar em 4.032. Agora sim, ou seja, eu pensei que era o Pedro. A pessoa que pediu este empréstimo de 3.600 vai devolver para o banco R$ 4.032. Isto é, se este empréstimo estivesse sido realizado dentro do sistema de capitalização simples. Agora, no mundo real, empréstimo bancário sempre é sistema de capitalização composta, sempre juro composto. Desde o simples empréstimo, aquele CDC chamado, que é o crédito direto ao consumidor, até mesmo aos financiamentos bancários, financiamento veicular, financiamento imobiliário. O cara não vai comprar uma casa, aí vai lá naquele banco, quase sempre o banco detentor da maior quantidade de financiamentos é a Caixa Econômica. Por quê, professor? Porque ela é que detém o direito, professor, de cuidar do fundo de garantia por tempo de serviço. E eles utilizam muito essa parte, se bem que abriu muito, hoje está mais fácil. Tem banco digital, hoje está mais fácil. Mas é bom a gente entender um pouquinho esse negócio de taxa, de capital. Por quê? Porque volta e meia a gente vai precisar desses bancos, é inevitável. Para a gente receber salário, precisa de banco. Para a gente fazer um financiamento, precisa de banco. E quando dá aquele aperreio, professor, a gente corre no banco atrás do tal do empréstimo. É bom empréstimo? Jamais. Sempre tem juros, como eu falei inicialmente. Eu vou pagar juros. Se eu pagar juros não é bom, a gente só faz mesmo se for uma necessidade da necessidade. Você viu aí? Professor, R$ 432, professor, 6 meses? É um dinheirinho mais ou menos. 2% ao mês até que não foi uma taxa tão alta. Mas se você for no banco, normalmente está entre 5% e 6% ao mês e é juro composto. Aí você imagina quanto que teria sido os juros, professor. Vamos mais treinar agora. Se você já entendeu essa parte aqui, professor, fica tranquilo. Por quê, professor? Todas as outras, o raciocínio não muda, professor. Pelo menos a forma de resolver não muda. O que vai mudar são os valores. Olha a pergunta da 7. Calcule o montante. Você já sabe o que é o montante. Vou lá, professor, anota aqui os meus dados. Boto o Mzinho com a interrogação. De um capital de 4.000, vou lá, coloco o C. Professor, eu já posso jogar direto na fórmula? Pode, sim. Lembrando só do cuidado, taxa e tempo na mesma unidade. Professor empregado durante um tempo de 2 anos e 6 meses. Tempo, 2 anos e 6 meses, a uma taxa de 1,5 a ponto M. 1,5% a ponto M, que é o mês. Professor, como ele quer montante, a gente já sabe que só acha o montante se achar primeiro os juros, né? Então, vamos lá, qual que é a fórmula? Juros é igual capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Eu quero achar o J, que é igual ao capital, que é 4.000, vezes a taxa, que é de 1,5% ao mês, vezes o tempo, que é 2 anos e 6 meses. Eita, né, Gabriel? Gabriel colocou lá o eita. Professor, essa aí é uma das que a gente vai ter a necessidade de realizar uma conversão de unidades. Eu até disse a vocês, não era nem para me ter começado a conta, professor. O Gabriel botou lá, pare, né? Botou um stop para mim. O que era para a gente ter feito, professor? O senhor tinha que olhar para a unidade do tempo, o senhor tinha que olhar para a unidade da taxa. Nossa taxa está ao mês.
O nosso tempo tem parte ano, parte mês. Então, eu não posso, professor, até porque essa aqui é visível, não é? Não tem como a gente escrever no lugar do tempo 2 anos e 6 meses. Se a minha taxa, professor, está ao mês, o meu tempo tem que ser transformado em mês, todo em mês. Então, eu tenho 2 anos. 2 anos correspondem a exatamente, professor, 24 meses. Então, 2 anos e 6 meses, professor, corresponde a um total, Sussuá para, já colocou 5.800, Sussuá para. Vamos lá. Isso aqui corresponde, professor, a um total de 30 meses. Na hora que eu for jogar na fórmula, eu tenho que colocar 30, professor. Por que eu tenho que colocar 30? Minha taxa não está ao mês? Tá, se a taxa está ao mês, meu tempo tem que estar em mês. Ah, entendi. Agora só coloco dividido por 100. Corto os 2 zeros do 100 com os 2 zeros do 4.000. Sobrou para a gente multiplicar 40 vezes 1,5 vezes 30. Quanto que vai dar a nossa conta? 40 vezes 1,5, professor, dá exatamente 60. 6 vezes 3, 18. Deixa eu ver aqui, professor. Só trocar a cor da caneta. Professor de juros aqui, ó. Deu exatamente 1.800. Fechou, Gabriel? Sua para já colocou para a gente 5.800. Parabéns, está certíssimo. Sua para. Prof, o montante, que é o que ele quer, não é o senhor somar o capital, que é 4.000, com os juros, professor, que nós encontramos que é 1.800. Então, o montante, professor, vai ficar em 5.800 reais. Tranquilo? De boa? Vamos lá. A próxima, essa aqui, professor. Durante quanto tempo? Essa aí eu não tinha pedido ainda. A gente já fez questões onde ele pede juros, já fizemos questões onde ele pede o capital, já fizemos questões onde ele pede a taxa, e agora estamos fazendo uma questão onde ele quer saber o tempo. Professor, vai mudar a forma de pensar? Vai mudar a forma de resolver? Não, aquela fórmula, ela calcula qualquer pergunta relacionada ao sistema de capitalização simples, professor. Então, vamos lá. Anotar aqui os dados, professor. Durante quanto tempo? Ele quer saber o tempo, professor. Vou botar o Tzinho com a interrogação. É necessário empregar o capital de R$2.000, capital, a uma taxa de 2% ao mês, me deu I. Para que se obtenha R$800 de juros, me deu J. Professor, vamos ver aqui. Eu sei que tem que ter aquele cuidado, taxa e tempo na mesma unidade, mas aquele que é o tempo. Como é que eu vou fazer aquele cuidado lá de taxa e tempo na mesma unidade? Não é que você não tenha um cuidado. Você só vai observar a unidade da taxa. A tua taxa, ela está ao mês, professor. Como a tua taxa está ao mês, professor, o seu tempo vai sair obrigatoriamente na unidade mês. O teu tempo obrigatoriamente na unidade mês. Espera aí, professor. Então, eu só posso jogar direto na fórmula que vai dar certo? Vai sim, gente. Ó. Se eu sei que juros é CIT sobre 100, professor, eu já sei que o J é 800. Eu vou lá e coloco no lugar do J 800. O capital é 2.000. A taxa é 2. O tempo é o que eu quero descobrir. Eu coloco o T, ou se você preferir, você pode colocar um X. Tem gente que coloca no lugar da letra, coloca o X, a letra que ele quer descobrir. E embaixo, professor, 100. Dá de fazer a simplificação dos zeros
do 100 com os zeros do 2000. Vai ficar como aí, professor? Sobrou para multiplicar o 20, o 2 e o t. 20 vezes 2 dá 40, professor. Então, aqui vai ficar 40 vezes t é igual a 800. T é igual a 800 dividido por 40. Corta esse zero com esse zero. 80 dividido por 40. O t vai dar exatamente 4 vezes 2, 8. Vai dar 20, né? Mas vai dar 20 o quê, professor? 20 meses. Como é que o senhor sabe que é mês? Porque a minha taxa estava ao mês. Deixa eu ver o que foi que o Gabriel fez lá. O resultado deu 500. Não entendi, Gabriel. De onde foi esse 500 aqui? Eu divido por 30. Não, mas esse 500 de onde é, Gabriel? Ah, refez. Ah, tá. Entendi. Eu estava tentando entender aqui. Você tinha colocado esse 500 aqui. Eu digo, minha gente, de onde foi que veio esse 500 do Gabriel? Aí depois dividiu por 30, porque aqui não precisava transformar nem a taxa, nem o tempo. Se eu mantiver aquela taxa que está de 2% ao mês, obrigatoriamente o meu tempo tem que estar na mesma unidade, tem que sair em mês. 800 com 1.000. Ah, não, aí não pode. Entendi. Pode não. Pode não, porque ali é o cruz credo. Lembra? Isso aí é uma proporção, Gabriel. Lembra do hashtag. Hashtag simplifica. Coloca lá na rede social, que é para não esquecer. Não vai confundir simplificação da proporção, que é aquela que tem o igual, com a simplificação do produto de frações, que lá nós chamamos de cancelamento, que é qualquer um de cima com qualquer um de baixo. Tá bom? Então, prof, mais uma. Essa aqui já fez. Essa aqui já fez. Poxa, repeti sem querer. Professor, já fez. Agora sim. Acho que eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V 2 vezes. Fala sério. Olha só essa daí. Esqueci de apagar, deve ter sido. Um capital de 15 mil. Vou falando aqui bem devagarzinho, para a gente fechar a nossa aula com chave de ouro. Paulistana, Santo Antônio, São João da Varjota, Sussuapara. Galera do YouTube. Vamos lá. Um capital de 15 mil. Foi aplicada a juros simples e, ao final de 2 bimestres, produziu um montante de 16.320. Qual foi a taxa mensal desta aplicação? Vamos lá, vou começar a anotar. Eu queria que vocês já tentassem aí. Dados. Vamos lá, professor. Um capital, o professor já me deu C, 15 mil. Foi aplicada a juros simples e ao final de 2 bimestres. Ele me deu tempo, professor. 2 bi. Gabriel, olha direitinho aí, cara. Olha direitinho. 2 bimestres. Dá 2 meses, Gabriel. O que é um bimestre? Bimestre. Você está vendo? Tem que ter cuidado na leitura aí. Tempo de 2 bimestres. E ele diz que produziu um montante de R$ 16.320. Pergunta-se qual é a taxa de juros. Ele quer saber quantos por cento ao mês. É isso que ele quer saber. Pronto. Quando eu olho para o capital, quando eu olho para o montante, percebe... Ah, muito bem, Gabriel, fez a correção aí. Percebe-se claramente, professor, que houve um aumento, né, professor? Quando eu olho do capital, que é o valor inicial, para o montante, professor, a gente percebe claramente que aumentou, né, professor? Aumentou quanto, professor? De 15 mil para 16.320, aumentou R$ 1.320, ou seja, eu já consigo visualmente concluir que houve juros de 1.320, que é o que aumentou do capital para o montante. Ele quer saber a taxa. Eu já tenho J, eu já tenho C, eu já tenho o tempo, professor, e ele quer a taxa. Só tem um detalhe. Professor, taxa e tempo tem que estar na mesma
unidade. Se ele quer a minha taxa ao mês, o meu tempo tem que estar em meses, professor. Só que lá não está em mês, está em bimestres. Eu sei que um bimestre, professor, são 2 meses. Então, 2 bimestres correspondem a 4 meses. E, professor, então, na hora que eu for fazer a conta, eu vou ter que usar 4 meses e não 2. Vai ficar juros é igual a CIT sobre 100. Aí, professor, só substituir? No lugar do J, eu vou botar o quê, professor? No lugar do J, vai ser, no lugar do J, 1.320, que é igual, no lugar do capital, 15.000. No lugar do I, repete, é o que ele quer descobrir. No lugar do tempo, eu vou colocar 4 meses. Para quê? Que é para a minha taxa sair ao mês. Dividido tudo por 100. Corta 0, professor. Ó, aqui pode. Sobrou o 150, o I e o 4, professor. 150 vezes I vezes 4 vai dar exatamente 600I, professor. Aqui embaixo é 1, ó. Aqui embaixo é 1. A gente vai fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada. Esse vezes esse vezes esse, professor. Aliás, nem vai precisar, professor, porque o senhor já cortou os zeros. Nem precisava. Então, só vai ficar 150 vezes 4, vai dar 600 vezes I, é 1.320, professor. Passa os 600 dividindo, né? A nossa taxa vai ser 1.320 dividido por 600, dá quanto aí? Prof, é 1.320 mesmo? Deixa eu ver se eu botei certinho. É isso mesmo, 1.320. 15.000, 4 meses, corta esse cara com esse cara. Ficou 132 para dividir por 60. Professor, 132 por 60, 60 vezes 2 dá 120. Para 132, 12,0, professor. 60 vezes 2, 120. Para 120 sobra nada. Prof, deu 2,2% ao mês. Vocês entenderam? Entenderam? Bateu? 2,2, Gabriel? Deu certo? Professor, o que mais eu tenho para aprender de juros simples? Nada. Qual que é a orientação? Treinar atividades. Só para lembrar, esse material ele fica disponível para vocês, vocês ficaram acanhadinhos, tá bom? Vai ficar o link para a aula para vocês estarem assistindo novamente e o slide caso vocês queiram baixar, tá bom? A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus. Até a próxima aula. Fui. Tchau, tchau, galerinha.